Olá, senhores. Vamos aí na resolução da questão 32 de magnetismo. Olha só. A figura mostra três posições sucessíveis de uma espira condutora que se desloca com velocidade constante numa região em que há um campo magnético uniforme perpendicular à página e para dentro da página, ou para dentro da sua telinha aí, certo? Selecione a alternativa que supre as omissões nas frases seguintes. Olha só, o item 1. Precisa falar difícil assim, né? Fala sério. Vamos lá. Item 1. Na posição 1, a espira está penetrando na região onde existe o campo magnético e, consequentemente, está piriri, o fluxo magnético através da espira. Então vamos ver o que está acontecendo. Ó. Na figura 1, a posição 1 é quando a espira está entrando. Ó. A gente pega a espira, ó. Olha só, não tem campo magnético nela aqui, certo? No interior dela, dentro desse quadrado. Porém, conforme ela vai descendo, ó, eu passo a ter duas linhas cortando essa espira. E agora eu passo a ter 4 linhas cortando essa espira. Então percebam que no movimento de descida dessa espira, então aqui eu vou representar a figura 1 para nós, tá? A gente percebe que antes não tinha fluxo de campo no interior da espira e agora passa a ter. E passa a ter um campo entrando no plano da nossa tela aí, certo ou não? E esse campo está aumentando. Como tem variação de fluxo, os elétrons vão ser induzidos a se movimentar. E movimento de carga elétrica é corrente elétrica. Pela regra da mão direita, se eu tenho corrente, eu vou gerar campo magnético. E esse campo magnético induzido pela corrente elétrica, ele se opõe à variação do fluxo, certo ou não? Então, se o fluxo está aumentando para dentro da tela, eu vou criar um campo induzido que se opõe a isso, ou seja, que vai tentar diminuir. Para tentar diminuir, eu vou ter que gerar no sentido oposto, ou seja, saindo da tela para nós aí, certo? Então eu percebo que o campo induzido pela corrente elétrica no interior dessa espira quadrada, ele vai ser oposto à variação, não é oposto ao campo que lá está, é oposto à variação. Como entrando na tela está aumentando, ele vai tentar diminuir, e para diminuir precisa ser no sentido contrário, ou seja, saindo. Pela regra da mão direita, meninos, olha só, faz aí com o tio. Põe o dedão saindo da tela para você, ó, o dedão saindo para você. Você vai ver que pela regra da mão direita, a corrente elétrica ela gira no sentido anti-horário aqui para nós. Então, olha só, a nossa corrente está girando dessa forma aqui. Belezinha? E aí a gente percebe o seguinte, como ele fala do fluxo de campo, conforme a espira está descendo, olha o que está acontecendo com o fluxo de campo no interior dela, está aumentando. Não tinha nenhuma linha, agora tem 2, depois tem 4. Então a gente já sabe que aqui no primeiro trecho, a gente vai colocar a palavra aumentando, não aumentando. Belezinha aqui? Dá para jogar fora algumas já, né? Joga fora B, que fala diminuindo, joga fora C, que fala diminuindo, joga fora E, que fala diminuindo. Ficamos entre A e D. Bom, ponto 2 agora. O ponto 2 é um ponto onde ele está aqui dentro. Ó. Olha só o que acontece. Tem 4 linhas cortando. Aí, hora que você observa, diminui 2 em cima, mas aumenta 2 embaixo e continua tendo 4. E aí eu percebo que se eu continuar descendo, ó, continuo tendo 4. Então eu percebo que durante a passagem do campo magnético, já que a espira é menor do que toda a região do campo magnético para nós, a gente passa a ter na situação 2 um campo magnético constante. Então vou colocar aqui, ó. Na situação 2, que está descrita aí para nós, eu vou poder falar que o fluxo de campo magnético aqui no interior é constante. Ele existe, mas ele é constante, ele não varia. Se ele não varia, a gente vai poder falar que a corrente elétrica aqui induzida vale 0 nessa situação 2, tá? Olha o item 2. Na posição 2 não há o que, senhores? Corrente elétrica. Ah, Pior, mas não há variação não há fluxo magnético, né? Não, fluxo não. O fluxo existe, o que não há é variação de fluxo magnético. Mas no caso ali, não há variação de fluxo magnético na espira ou não há corrente na espira. Aí você vai lá, item A, não há fluxo de campo magnético na espira, pelo contrário, o fluxo há. O que não há é a variação desse fluxo, por isso que o item A está errado. E aí a gente já fica com a alternativa D como correta, nem tendo que analisar o resto, porque já garante para nós aqui que não há corrente na espira. Belezinha? E no último caso, senhores, olha o que vai acontecer, o caso 3. De novo, ó, permanece constante, 4 linhas. E agora?
Opa, agora ficaram duas linhas só. Começou a diminuir o fluxo de campo lá dentro. E agora? Zerou. Pera lá. Como agora está diminuindo o fluxo de campo magnético, olha o que vai acontecer na situação 3 aqui para nós, meninos. Vamos lá. Eu tenho o campo magnético entrando no plano. Ponto. Só que agora, esse campo entrando no interior da espira, ele está diminuindo. Está variando o fluxo, então vai gerar uma corrente elétrica. Essa corrente vai induzir um campo magnético. E esse campo magnético se opõe à variação do fluxo de campo. Espera aí. O campo que está entrando está diminuindo. E eu não quero que ele diminua, eu quero me opor à diminuição. Eu quero aumentar. Então, para eu aumentar algo que está entrando no meu plano, eu vou ter que gerar um vetor para poder aumentar no mesmo sentido, ou seja, também entrando no plano. Então, nesse caso, meninos, o campo induzido agora, ele está entrando no plano do papel, certo? No plano da tela. E aí, pela regra da mão direita, ó, faz com o tio aí, põe o dedão entrando na tela. A hora que o dedão entra na tela, que é o campo magnético, a corrente gira agora no sentido horário para nós, certo? Então percebam que agora a corrente aqui na espira, ela vai girar para nós no sentido horário. Ou seja, é um sentido contrário ao sentido da corrente lá no caso 1 para nós. Então, na posição 3, a corrente elétrica induzida na espira em relação à corrente induzida na posição 1 tem sentido contrário. Uma era anti-horário, essa daqui é horário. Por isso que é o sentido contrário para nós. Fechou, meninos? Belezinha? Um grande abraço a todos. Fica uma dica, tá? Aqui em magnetismo é sempre assim. Inverte a causa, inverte o efeito. Simples assim. Se você inverter duas vezes a causa, você vai inverter duas vezes o efeito. Um exemplo. O fluxo aumentou, a corrente foi sentido anti-horário. Você viu lá no caso 1. Ah, agora o fluxo está diminuindo. Então inverteu. Era fluxo aumentando, agora é diminuindo. Inverte a corrente. Era anti-horário, agora vai ser horário. Tá, mas se eu aumentar o fluxo de novo, inverte de novo, volta a ser anti-horário. É sempre assim. Mesma coisa para a regra da mão esquerda, tá? Ah, eu tinha um campo lá entrando. A força era para a direita. Ah, agora o campo está saindo. Então a força é para a esquerda. Inverte a causa, inverte o efeito em magnetismo. Fechou, meninos? Grande abraço.